Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Liderança e Competências Gerenciais. Eu sou Érica Lotes, mentora de Capital Humano, e estou aqui para anfitriar você em conceitos muito importantes e certamente muito aplicáveis em termos de liderança e de competências gerenciais. Você já deve ter se perguntado que liderança é hoje uma das competências mais significativas para que você possa, de fato, edificar, construir de forma sólida e sustentável a sua carreira. Mas o que é liderança? Liderança nada mais é do que a capacidade de influenciar pessoas de forma ética e positiva. Hoje isso, no mercado de trabalho, é fundamental. E competências, o que são competências? O que são papéis? De que forma as competências elas são construídas? É isso que você vai acompanhar comigo agora na disciplina de Liderança e Competências Gerenciais. Muito bem, eu sempre gosto de começar o nosso encontro à luz de algumas perguntas. O que são competências? Quando eu te pergunto isso, qual é a sensação, qual é a imagem que essa palavra traz para você? Como que essas competências são formadas? Qual é o critério para identificar quando uma pessoa é efetivamente competente? O que são papéis? Quais os papéis que um gestor tem? E de que maneira nós podemos juntar papéis e competências e olhar para o desempenho desse gestor? Muito bem, você está vendo aí na sua tela um cozinheiro e deve estar se perguntando, mas o que isso está fazendo aí? A verdade é que eu trouxe essa imagem para explicar para você o conceito de competências. Então, eu quero te fazer uma pergunta antes. Você sabe cozinhar? Que bom se você sabe. Então imagine, eu não sei, sou uma barbaridade nisso. Então imagine que nós vamos participar de uma competição. Você que está aí, que sabe cozinhar, e o time que está aqui, que não sabe cozinhar. Você já parou para imaginar que todo o time que sabe cozinhar e o que não sabe cozinhar, imagine que nós vamos receber os mesmos ingredientes, os mesmos utensílios, nós teremos o mesmo tempo, a mesma ilha ali para trabalhar, o forno, mesmíssimo tudo, para produzir uma receita. Ao final desta receita, será que nós teremos produtos absolutamente similares? Será que aquele pessoal que realmente entende de cozinha e o pessoal que não entende de cozinha vai apresentar um produto, um bolo, uma torta exatamente iguais? Na verdade, não. E isso é competência. A competência é exatamente aquela habilidade, aquela inteligência, aquele skill que é colocado apesar do que você tem de ingrediente e de tudo mais e que faz diferença na entrega. Então, o que eu quero colocar com isso? Que competência é entrega. Nós sabemos que hoje, seja na nossa carreira ou então na questão do emprego ou trabalho, que são coisas diferentes, é muito importante ser competente, porque no momento em que você tem uma competência, você faz uma entrega absolutamente diferenciada e isso é desempenho. Agora a pergunta é: o que será que compõe uma competência? Será que alguém que sabe muito necessariamente é uma pessoa competente? E é aí que entra em cena o conceito de competência. Na verdade, a competência ela é uma sinergia formada de um conjunto de conhecimentos que é o saber. Então, note que quando você estuda algo, a sua visão sobre aquele tema, ele fica muito claro. Você consegue identificar coisas que as pessoas do senso comum não têm a perspicácia para enxergar aquilo. O conhecimento, ele é o primeiro pilar da competência. Só que só ter conhecimento não faz uma pessoa ter uma boa entrega, não faz uma pessoa ser competente.
E é aí que o segundo pilar da competência é a habilidade. Habilidade nada mais é do que o saber fazer. Acontece que para chegar num nível de habilidade, é fundamental que o cérebro ele tenha sido exposto a uma série de processos de repetição. Muitas vezes, uma pessoa aprende uma técnica nova, um modelo novo, uma nova tecnologia e ela ali no momento ela se encanta. Naquele momento que ela estava aprendendo, o cérebro dela criou uma trilha neuronal. Só que o que acontece? O cérebro ele tem uma tendência a voltar para a programação anterior. Então é como se fosse um campo de trigo. Se você simplesmente passa uma vez ali pelo campo de trigo, você vai deixar uma marca. E aí o que acontece? Nunca mais passou ali, aquele campo de trigo vai voltar ao normal. A habilidade, ela está diretamente associada com a repetição, porque é a repetição que vai criar as conexões neuronais e criar trilhas no cérebro. Então é como se você passasse naquele campo de trigo uma vez, 2, 3, 4, 5, até que você criasse ali uma trilha. É por isso que as pessoas que têm elevada excelência em uma área, certamente elas já se dedicaram a muito tempo de prática em relação àquilo. E aí você deve estar se perguntando, mas então quer dizer que se eu tiver um conhecimento e se eu tiver uma habilidade, uma prática, eu realmente serei competente, eu terei uma entrega? E é aí que entra um outro ponto muito importante. Imagine aqui comigo, você pode conhecer todos os ingredientes de como fazer, por exemplo, uma panqueca. Você pode ter a habilidade de fazer a panqueca. Agora, isso significa que vai ter panqueca no jantar ou no almoço? Não. Para ter panqueca no jantar ou no almoço, é fundamental que você queira fazer panqueca. E aí é que entra o terceiro pilar da competência. É o querer, é o comportamento, é a atitude mental e a disposição para trazer este conhecimento e esta habilidade no campo do comportamento, que é a ação expressa por alguém, porque é essa ação que vai realmente modificar uma realidade. Por isso é que competência é entrega. Hoje, as pessoas e as organizações, elas contratam entregas e por isso que é tão importante, num processo seletivo, a empresa identificar as competências daquele profissional. Muito bem, e por falar em competência profissional, e nós estamos aqui tratando de liderança, né, e competências gerenciais, é importante entender que as competências elas são divididas em competências de duas ordens. Por exemplo, as competências técnicas, que são aquelas eminentemente relacionadas ao saber fazer daquele trabalho. Então, você que é estudante, você que trabalha no RH, certamente você sabe fazer uma folha de pagamento. Se você trabalha numa área de contabilidade, você conhece um balanço. Então, a competência técnica, ela está relacionada à tua área de atuação. Acontece que somente a competência técnica hoje não contribui totalmente para que a gente construa a carreira e as nossas competências gerenciais e que a gente consiga orquestrar pessoas como líderes para um resultado comum. É fundamental que, além das competências técnicas, nós possamos desenvolver as competências comportamentais. E o que são as competências comportamentais? São aquelas totalmente relacionadas às questões da inteligência emocional. E quando eu coloco inteligência emocional, lembrando, né, os nossos autores de inteligência emocional, a inteligência emocional ela tem 5 grandes pilares, que é a autoconscientização, o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia
e habilidade de relacionamentos sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que um gestor, para que um líder seja efetivamente competente na área de atuação, é fundamental que ele tenha desenvolvidas as habilidades técnicas que são específicas da área de atuação dele, mas que ele também tenha a sensibilidade e tenha elevado desenvolvimento das habilidades comportamentais. Porque você há de convir comigo que não adianta eu ter um PhD em alguma coisa se num primeiro momento que eu enfrento de tensão, que eu preciso, um momento de estresse, um momento que eu tenho que lidar com a adversidade, eu não tenho estrutura emocional para isso, percebe? Então, por isso é que as competências comportamentais, elas são conhecidas como competências de base, porque se você tem essas competências de base, o seu florescer técnico, ele vai poder aparecer. Mas se você não tem essas competências de base, dificilmente nós permanecemos por muito tempo em uma determinada área de atuação, porque nós não conseguimos aguentar pressão, tolerar frustração, lidar com o nosso tempo, trabalhar uma comunicação efetiva, assertiva e respeitosa. Muito bem, então, indo adiante, você deve estar se perguntando, já entendi que competência é uma entrega, que as competências são técnicas e comportamentais e que elas são, na verdade, sinergias entre conhecimento, habilidade e atitude. E acabou? Isso aí fechou a competência? Aí é que está. Hoje, quando nós tratamos de competências, tendo em vista os diferentes desafios que um profissional ele enfrenta, a complexidade do mundo, a quantidade de informações e, sobretudo, a questão da entrega que ele vai fazer, do posicionamento, do comprometimento, era essa palavra que eu estava tentando me lembrar, é fundamental acrescentar aí mais 2 letrinhas, que na verdade são os valores e a maneira como cada um de nós lida com as emoções. O que são valores? Valor é tudo aquilo que é muito importante para você. Cada um de nós temos uma hierarquia de valores para cada uma das áreas da nossa vida. Que áreas são essas? Relacionamento, carreira, saúde. E aí o que acontece? Os nossos valores, eles estão diretamente associados ao fator motivação. Motivação é um motivo que leva a uma ação. Se algo é importante para você, você acha mesmo que alguém precisa ficar te empurrando para você fazer aquilo? Certamente não. Você mesmo dá os seus pulos para nutrir aquele valor. E além do valor ser a energia que nos move em direção aos nossos objetivos, os nossos valores nos dizem até onde nós vamos. Eu explico. Imagine que honestidade é um valor muito importante para você e você se vê diante de uma situação em que você vai ganhar até um bom dinheiro, mas para isso você vai precisar adotar um comportamento desonesto. Então, se honestidade for de fato um grande valor, a pessoa, ela parou. Por isso é que os nossos valores nos dão a força para mover em direção aos nossos objetivos e também nos dizem, alto lá, cara pálida, aqui é o meu limite, aqui eu paro. E as emoções? As emoções, nós sabemos que não existem emoções boas ou ruins, por mais que isso lhe pareça muito estranho. Cada emoção, ela tem um papel fundamental para manter o nosso nível de equilíbrio. Então, saber identificar o que puxa o gatilho de cada uma dessas emoções é fundamental. E porque hoje em dia já não existe mais essa coisa de comando-controle. Você faz porque eu estou mandando. O líder hoje tem o papel fundamental de conectar pessoas, de orquestrar diferenças individuais e, sendo assim,
O grande desafio do gestor hoje é identificar e fazer florescer o potencial de todas as pessoas da sua equipe.